uma série bem específica de palavras direcionadas. Como sempre, a gente gosta de ser bem prático, para que não sejam só filosofias, teorias. Não, a gente quer ser bem prático, sempre. Mas especialmente aqui, nessa série de pregações que vai começar hoje, eu quero que, pela ação do Espírito, todos nós sejamos confrontados, sejamos incomodados ao olhar para nossas vidas, olhar para a nossa história, para a nossa trajetória, não importa. E como diz a palavra, examinarmos a nós mesmos, examinarmos tudo à nossa volta, para que o primordial não seja perdido. Para que o que realmente Cristo veio fazer, o que a igreja é, o que nós temos que ser em igreja, como igreja, não seja perdido. Não seja insignificante, não seja traumatizante, não seja incômodo, não seja ruim, não seja humano, mas sim espiritual. E a pergunta que a gente de repente se faz no início é: Jean, então é possível ser igreja, viver igreja, ser um membro de uma igreja, participar frequentemente de reuniões, de células, de estudos, de louvores, e ainda assim ter coisas negativas em cima dessa rotina? Eu digo que não somente é muito possível, como infelizmente no nosso meio, no nosso país, na nossa realidade, isso que tem acontecido. Isso tem acontecido. Eu quero dizer que a nossa série de pregações que já está começando hoje, está gravando? Está gravando? Eu vou tentar me ater às nossas questões, a coisas que nós temos vivido aqui como igreja cristocêntrica, mas como é tão importante quanto saber diagnosticar o que está do lado de fora, tão importante quanto a gente ter na nossa cabeça a consciência de coisas ao nosso redor que nós devemos nos afastar, nós devemos identificar características negativas ou características que não são do Evangelho em pessoas, em comunidades, em igrejas e líderes. Tão importante quanto, não me arrisco a dizer níveis de importância, então vamos colocar no mesmo degrau, tão importante quanto nós olharmos para dentro de nós e vermos o que em nós tem faltado para nós vivermos realmente a igreja do Senhor. O que dentro de nós tem faltado, o que dentro de nós tem como doutrina ou como prática já estabelecida que nos impede de enxergar a realidade, nos impede de enxergar o projeto de Jesus para a sua igreja. E eu separei alguns pontos bem específicos. E como a gente já tinha planejado, a gente quer começar. A gente começou com 7 pessoas, todo mundo sabe disso. E as coisas tomaram uma proporção maior. E a gente começou meio só vem chegando e começa a andar e vamos vendo no que dá. Outras pessoas já chegaram, pegaram um monte andando com o Natan, chegou chegando, Marcelo chegou chegando muito, e a gente nunca teve algo assim tão específico para ser como uma orientação geral, um princípio geral para todos, porque simplesmente não tinha necessidade.
E aí eu olho para a igreja de Atos, os 12 discípulos começaram da mesma forma. O movimento que começou pequenininho, sabe? Foi tomando uma proporção maior, curas, milagres, maravilhas, o povo veio chegando e começou a haver demandas. Começou a haver demandas para organizar a igreja, não deixar ninguém desamparado e ter um mínimo de organização para que a essência do evangelho não fosse perdida. Ou seja, a questão não é se nós precisamos ou não de uma estrutura. A questão é que a estrutura só aparece quando há demanda. O problema é quando a estrutura se sobrepõe à demanda. Aí fica a estrutura pela estrutura, às vezes não tem demanda. Aí o que começa a acontecer? A estrutura gera demanda. Aí, como eu tenho dito por muito tempo, a estrutura, e é a primeira frase antes de nós lermos a nossa primeira referência. Isso fique na cabeça de vocês. Seja você de qual igreja for, o pessoal que está assistindo na internet de vocês aqui, não importa. Uma coisa que nós temos que ter na cabeça, e repetindo, primeiro estamos olhando para dentro de nós. Mas temos que aprender a identificar algumas coisas. E a frase é a seguinte, é o primeiro ponto da nossa exposição de hoje. A estrutura de uma igreja tem que ser perfeita. Gianni está dizendo que as igrejas têm que ser perfeitas? Não, de forma nenhuma. Até porque, como nós temos visto, todo lugar onde há reunião de pessoas, seja num clube, seja num campo de futebol, seja, sei lá, na rua, qualquer lugar, juntou gente, vai ter problema. Eu não estou falando desse tipo de problema. Eu estou falando da estrutura desse corpo espiritual que é o corpo de Cristo. Mas que o corpo de Cristo, que é místico, se reúne num lugar físico. Estamos reunidos aqui. E a estrutura desse corpo místico, organizado para que o Evangelho seja evidenciado, pregado, facilitado, ensinado, colocado acima de qualquer outro assunto, essa estrutura precisa ser perfeita. Por quê? Simplesmente, se a estrutura não é perfeita, nós estamos desconectados do perfeito. Vou repetir. Problemas interpessoais existem. E a igreja tem que se encarregar de resolver os problemas interpessoais. Mas quando acontece da estrutura da igreja gerar os problemas interpessoais, aí tem coisa errada. E é disso que nós vamos partir hoje. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vou abrir aqui o esboço. Mateus capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus capítulo 23. Vamos ler do versículo 1, porque essa leitura é pesada. Jesus aqui, nesse capítulo, ele pega bem pesado. Aqui ele sai um pouquinho das estribeiras. E o interessante é que ele não está falando com gente da rua. Eu vou abrir, calma. Ele está falando com crente, tá? Ele está falando com crente, está falando comigo e com você. Ele veio esse aqui? Mateus 23. Subtítulo é: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés.
Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis, mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestres, pois um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. São irmãos. A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser sempre, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E do 13 para frente, o sarrafo aumenta e Jesus manda 10 vezes para o inferno. Ele está falando com crente. O primeiro ponto, então, que eu disse é o seguinte: por que eu digo que a estrutura da igreja deve ser perfeita? E vamos mais além um pouquinho. Até as relações interpessoais, que são as causadoras de problemas na maioria das vezes, não podem carregar esse sistema do mundo que é totalmente caído, nojento, sujo. A gente sabe o tipo de problema que acontece lá fora. Então, até os problemas interpessoais da igreja tem que ter um nível maior, né, dentro da moralidade do que lá fora, porque senão acabou tudo. Então, estou partindo desse princípio. Só que o que Jesus está falando aqui? Olha só. Vamos contextualizar. Lógico que aqui ainda não existe igreja, mas dá fácil para contextualizar. Até porque só tem crente aqui. Sabe qual é o problema? Quando começa a acontecer e nós, olhando para dentro de nós, começamos a achar que por causa dos nossos filactérios e vestes bem longas, por causa das nossas longas orações, como Jesus disse aqui que os fariseus faziam, para serem vistos. Ela nem espera. Para serem vistos. Por causa daquela vontade de pregar e gerar discípulos, como Jesus disse. Só que Jesus, só estou falando de coisa assim, aparentemente, não tem nada de ruim nisso. O problema é quando o lado externo não acompanha o que existe internamente no coração das pessoas. E, gente, repetindo, estamos falando de crente. Estamos falando de igreja. O pior problema de uma igreja, e nós como igreja cristocêntrica precisamos entender o seguinte: o maior problema que pode acontecer numa igreja é quando nós começamos a totemizar, a idolatrar, a tornar a ida ao culto, a tornar a suposta vida cristã como um amuleto, e aquilo só fica do lado externo de nós, e nós não temos nem coragem de nos comprometermos internamente com a verdade, porque nós já estamos confortáveis com a fama de ser crente. Nós já estamos confortáveis em sermos conhecidos na cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Não, ele vai na igreja todo domingo. É mesmo? Caramba, legal. Mas qual o nível de comprometimento que você tem com o Evangelho? Jesus não quer saber a roupa que você usa, ele quer saber se por dentro você está fedendo ou não. Por que ele chamou o fariseu de sepulcro caiado? Sepulcro caiado, por fora era lindo, maravilhoso, cheio de flor, mas por dentro abre para você ver o que você achava. Achava ossos, achava vermes, achava... Jesus, e quando usava os exemplos, ele sabia exatamente o que ele estava querendo dizer. Jesus não está preocupado
se você se considera membro da Cristocêntrica. Jesus não está preocupado de você sair falando por aí que você agora está numa igreja saudável, numa conversão de casa. Jesus não está preocupado se as suas referências são Leandro Vieira, se as suas referências são do Augusto, dos Nicodemos, não. Jesus está preocupado se você simplesmente vive o que prega. E aí, antes da gente falar de qualquer coisa relacionada à membresia, a pergunta é: nós não queremos pessoas que não são integrais no Evangelho. Nós não queremos, e a Igreja de Cristo já está cansada de sepulcros calados. É isso que tem matado a Igreja do Senhor. É por isso que algumas igrejas chegam a determinado nível, como algumas que receberam orientações pesadíssimas no Apocalipse. Você tem fama de que vive, mas está morto. Só que a gente esquece que a igreja, as igrejas não caem no céu do maravilhoso, não. A igreja é composta de pessoas. E sabe por que uma igreja pode ter fama de que vive, mas está morta? Porque os membros parece que estão vivos, mas estão mortos. Ou qual é o nível de medida para que a gente possa enxergar uma igreja, se não as pessoas que dizem fazer parte da igreja? Mas a questão é que nós, às vezes, nos satisfazemos somente com as maquiagens externas. Confiamos demais que somente a relação com Jesus pode ser feita nos dias de culto, nos dias de estudo. Não são descartáveis, de forma nenhuma podem ser negligenciadas, mas isso não é ser um cristão. Isso não é ser discípulo de Jesus. Você pode ter 30 anos de crente e nunca ter sido discípulo de Jesus. Você parou para pensar? E olha só, você pode ter 30 anos de membro de igreja. Você pode ter 30 anos de, sei lá, pregando a palavra, ministrando louvor e nunca ter sido discípulo de Jesus. Como avaliamos? Se a pessoa se parece com Jesus ou não. Do lado externo, é um bom sinal, óbvio. Uma pessoa que nem do lado de fora consegue ser boa, imagina do lado de dentro. Mas o que importa de verdade é a gente se fazer de novo a pergunta: qual é o seu nível de comprometimento que você deseja sinceramente seguir? Qual é o nível de envolvimento com esse Jesus de Nazaré que você deseja ter pelo resto da sua vida e não somente um estilinho de vida? Essa pergunta tem que ser respondida antes de você querer dizer: eu quero me tornar membro de alguma igreja. Pergunta mais importante, quando você chegar no céu, quando você estiver diante de Jesus, não é qual igreja você frequentou, mas é se Jesus te conhece ou não. Estão entendendo que o buraco é mais embaixo? E é simples, mas a gente esquece, porque a gente entra nessa rotina tão automática, daqui a pouco a gente virou crente de igreja, com todos os externos legais, mas a parte interna, carteirinha de membro em dia, mas o coração afastado. E o que isso tem a ver com estrutura de igreja? Porque nós, como igreja, precisamos nos cobrar, precisamos nos exortar, para que jamais esse espírito de sepulcro caiado entre no meio de nós. E isso é sutil no início, mas depois fica fácil de ver. E olha que interessante. Isso é contagioso, tá? Isso é contagioso. Se a estrutura de uma igreja estiver doente, se os membros estiverem doentes, quem entrar
O que você acha que vai acontecer? Por que você acha que uma pessoa que entre por essas portas e se a nossa igreja adoecer, o que você acha que vai acontecer com o coração? A pessoa vai entrar naquele sistema de, estou participando de uma rotina, não falta nenhum culto. Isso ajuda. Mas o que é o mais importante? E aí, a coisa só vai piorando, porque a gente precisa saber identificar uma coisa. Essa coisa de que, Jean, você pode até estar pensando, eu não quero ter todas as responsabilidades que uma igreja deve ter. Não, eu até vou no culto, sabe? Eu estou lá, eu vou no estudo, eu vou no culto, eu até tomo ceia. Eu até dizimo, cara. Mas eu não quero ser cobrado de todas as responsabilidades de um crente. Aí você não está falando da comunidade de Jesus, porque a comunidade de Jesus não existem gradações de responsabilidade. A partir do momento que você se considera um discípulo de Jesus, automaticamente a sua responsabilidade em carregar o nome de Jesus é igual a minha, que sou o pastor. Quem ensinou que um membro sem cargo e não faz nada na igreja tem menos responsabilidade do que as pessoas que sobem no púlpito? Desde quando esse ensino diabólico entrou na igreja? Desde que Jesus chegou. Por quê? Isso é tão incrustado na mente das pessoas, dos seres humanos, eu nem digo dos brasileiros, porque existe um misticismo, existe uma aura ensinada propositalmente por alguns de quem está aqui em cima para quem está aqui embaixo. Mas a notícia é que Jesus não faz diferença nenhuma. O que ele falou? Tem coisas que estão tão claras na Bíblia que a gente não consegue nem saber o espaço. Tem que fazer uma força para conseguir enfiar algumas doutrinas, algumas teologias de pessoas que não aceitam ser chamadas pelo título antes de falar o nome. Fala, Marculino, pastor Marculino, Gudino, missionário Gudino. Que perigo. Manda ele para a África, Sandrinho. 3 anos. Gente, aí tem pessoa, não, se não falar do título, eu não respondo. Aí Jesus, não chame ninguém de mestre, ninguém de pai, ninguém de guia, porque só existe um pai, só existe um guia, só existe um chefe. E todos vocês são iguais. Aí quando entra essa nojeira dentro da igreja, eu estrago a cabeça dos guias, eu estrago a cabeça dos membros, e está todo mundo doente, achando que vocês têm menos responsabilidade do que eu. Vocês estão entendendo que um ensino errado pode corromper toda uma estrutura? Eu dei um exemplo. Existem tantos espaços aonde essa coisa de que existem tantas coisas que podem adoecer uma estrutura. Existem tantas coisas que podem adoecer um lugar físico que se reúne como o corpo de Cristo, que a gente ficaria até amanhã falando disso. São muitos espaços, mas sabe qual é a notícia boa? Eu afirmo para vocês que não é fácil acontecer num lugar onde o Evangelho seja pregado em igreja. Eu afirmo isso para vocês. Porque se nem as portas do inferno resistiriam à igreja do Senhor, quanto mais doutrinas que não estão na Bíblia. Mas sabe também, vamos então, só para a gente passar depois para o segundo ponto, para a gente elucidar nossa cabeça. Não existe uma estrutura de igreja saudável onde os membros se exortam, se cuidam, estejam em constante observação não fofoqueira entre os outros, e só existe, é porque a igreja é linda demais, só existe um lugar no mundo onde as pessoas se cuidam e não estão interessadas em fofoca, é a igreja de Cristo.
Me apresente outra comunidade de pessoas que se reúnem sem interesses de informação. Só existe a Igreja de Cristo. Todos os lugares onde seres humanos se reúnem e existem trocas, compartilhamentos de vida e informação, vai existir fofoca, ganância, inveja, todas essas obras da carne. A Igreja de Cristo não. Aí a gente fica na cabeça, mas na igreja é o que mais tem. Como diz o Leandro Vieira, na igreja não. Não pode ter. Esse é o terceiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, estava falando de outra coisa, até esqueci de outra. Voltando. Como a gente pode se exortar se os membros não conhecem a Bíblia? Se os membros não leem a Bíblia? Se os membros não sabem ler a Bíblia? Se a gente chegasse a começar a falar que, gente, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, que Jesus vai voltar amanhã. Tem gente em algumas igrejas que é capaz de dar glória a Deus, amém? Eu dei um exemplo bem tosco, assim, porque ninguém sabe nada mais. Por quê? Também está que é o pastor que tem que ler a Bíblia por mim. Eu não preciso saber a Bíblia. Vai ter estudo bíblico aqui quinta-feira, e João, o Jean, o Marcelo vão trazer uma palavra. Mas peraí, a gente fala o tempo todo que a Bíblia é o manual do cristão. E ninguém lê, ninguém sabe o que está escrito, ninguém nem tem mais dúvidas, porque as dúvidas só aparecem quando lê, não tem nada. Como uma igreja pode se dizer discípulo de Jesus se nem sabe como era o caráter e a personalidade de Jesus? Isso também é um dos lugares por onde uma igreja pode adoecer, quando os seus participantes não leem a Bíblia, não sabem ler a Bíblia. E olha que quinta-feira nós estávamos discutindo questões interessantíssimas sobre a Bíblia. E talvez uma conclusão que a gente chegou depois de muitas divergências acaloradas foi que pouco importa se você pega a Bíblia e diz, eu amo esse livro é divino, é sagrado, se você não abre. E outra, é só abrir, porque ela aberta também não solta o poder. É abrir, ler, entender, internalizar. Só que como nós vamos ter uma igreja saudável se os seus membros não leem a Bíblia? Quais são as consequências disso? Qualquer baboseira que for dita de um púlpito, de alguém falando alto, de alguém soltando no final um charabacanta, vira verdades absolutas. Fica fácil. Pode falar a maior heresia do mundo, mas se tiver um charabacanta no final, pronto, Deus carimbou. A gente está assim. A gente está assim, sendo que a orientação nossa na Bíblia é estar, e Dona Cátia faz isso ao pé da letra durante a pregação. É assim. A gente precisa estar vendo se as coisas batem, se não tem doideira, se não tem coisa errada, se não tem mentira, se não tem heresia. Mas como a igreja pode combater heresia se a igreja não sabe nem o que é heresia? A igreja já está doente. Por quê? Se a igreja identificar heresias, comportamentos ruins, comportamentos fora do Evangelho, comportamentos que Jesus não teria, sabe o que acontece se um rapaz aqui, qualquer um, ou uma moça, começar a falar uma heresia em cima do púlpito? Ele vai ser convidado a se retirar. E todo mês, praticamente pelo menos uma vez, eu falo isso. Se vocês identificarem que essa igreja está pervertendo o ensino, está, perdendo a sua capacidade de exortar, de profetizar à luz da Bíblia, de tudo, por favor, não considerem essa igreja séria. Considerem que todos nós entramos no espírito de seita, onde a Bíblia já não é mais a luz, a fonte da verdade, mas sim revelações recebidas de não sei aonde. Então, a partir desse momento, essa igreja simplesmente
deixou de fazer parte do corpo de Cristo, porque Jesus parou de conhecê-lo. A equação é simples. A equação é muito simples. Mas sabe por que a gente tem dificuldade? Porque a gente ainda faz o que Jesus disse para a gente não fazer. Escribas e fariseus eram os tops da religião naquele momento. E ele diz, olha só, tem posição legal, você tem uma fama legal dentro da sociedade. E eu até digo para as pessoas fazerem o que vocês falam para elas fazer, mas de forma nenhuma imitem. Imitem o que eles fazem. Por quê? Porque pouco importa o título. Pouco importa se a placa da igreja é linda, maravilhosa, a gente botou um refletor, mas não quer dizer nada. Está escrito igreja cristocêntrica, mas se da porta para dentro for giancêntrica, é para vocês fugirem desse lugar. Se da porta pode ser cristocêntrica, da porta para fora, mas se da porta para dentro tiver ensinos errados, não, nós não somos uma igreja. Mas é porque a gente tem dificuldade de botar os pingos nos is. A gente tem dificuldade, quando Jesus não tinha dificuldade nenhuma de pegar, olhar, não é assim, não é desse jeito, acabou. É mais simples do que a gente pensa. E o terceiro exemplo, antes da gente passar para o nosso segundo ponto, essa questão desses comportamentos internos, quando eu estava falando, antes de falar sobre a leitura, o lugar onde, como eu falei, pessoas se reúnem e não pode existir essa coisa mundana, esses conflitos mundanos, essas fofocas, essas dissensões. Paulo falou diretamente sobre dissensões, brigas, discussões, confias, mentiras. E quando a igreja é a concentração dessas coisas todas, até mais que o lado fora, a estrutura está doente. Porque a estrutura da igreja, como eu disse no início da pregação, precisa ser a solucionadora desses problemas que podem acontecer, pequenos, não frequentes, não intensos, que senão a gente está falando de qualquer coisa menos igreja, ir lá e resolver. Ou seja, num lugar onde tem uma concentração muito grande dessas coisas, alguma coisa está errada. Vai continuar acontecendo. Alguém vai olhar torto para você e você não vai gostar. Alguém vai falar alguma coisa e você não vai gostar. Mas são coisas pequenas, não podem ser frequentes, não podem ser repetitivas, porque senão a gente não está falando do corpo de Cristo. É simples assim, mas a gente normalizou aquela famosa frase: igreja é assim mesmo. Tem gente desacreditada da comunhão. Tem gente que não suporta entrar dentro de uma igreja. Tem gente que não suporta ouvir falar que você é pastor, você é diácono. Tem gente que não suporta mais ouvir o nome de Jesus porque a igreja os feriu. A igreja não traumatiza ninguém. A igreja não fere ninguém. Nós não podemos normalizar algo que Jesus avisou que era obra do diabo. Não. Olha só. Se alguém foi ferido, traumatizado em contexto religioso comunitário, muito provavelmente, no lugar onde ele estava. Se raras exceções de coisas que acontecem, não vamos pelas exceções, vamos pela regra. Esse lugar não é uma igreja. E isso não é responsabilidade do lado externo, é responsabilidade nossa. Porque os membros, os frequentadores, precisam ser responsáveis por serem os embaixadores de Cristo. Sou da cristocêntrica. Primeiro você tem que se responder. Se você está interessado em ir até as últimas consequências pelo Evangelho. E parar de terceirizar responsabilidades. E entender que o que importa
é ir até as últimas consequências por Jesus. O segundo ponto, para a gente sair dessa coisa estrutural e começar a entrar numa individualidade. A questão principal que uma pessoa que olha para dentro de si, então se você já se respondeu a pergunta. E agora a gente vai inverter a lógica. Nós vamos inverter a lógica. Se antes eu estava falando que não é necessário, não é suficiente você ter uma frequência, uma responsabilidade, tarefas, cargos, dentro de uma comunidade cristã, isso não é suficiente, isso faz parte, mas não é suficiente. Agora vamos inverter. Se você respondeu a pergunta, tá, eu quero ser discípulo de Jesus. Quero. Essa é a decisão da sua vida? Sim. Essa é a decisão da sua vida. Sim, sincero. Sabe o que a gente começa também? Eu falei que a gente vai inverter a lógica. A gente, e isso é consequência da modernidade, a gente começou a criar o nosso jeito de ser crente. A gente começou a criar o nosso jeito. Então, não tem problema nenhum eu ir uma vez por mês só no culto. Problema nenhum. A igreja sou eu. A igreja sou eu, posso uma vez. Não tem problema nenhum. Eu quero seguir Jesus, mas eu não me envolvo com quase nada dentro da minha comunidade. Eu não faço nada. Eu estou lá. Eu amo Jesus, eu oro, eu até choro, mas estão entendendo que aí a lógica se inverte? Porque, da mesma forma que um ativismo muito grande, uma coisa que você está o dia inteiro na igreja todo dia, não quer dizer nada, mas o inverso também é verdade quando você diz, olha só, se você realmente quer ser discípulo de Jesus, é impossível que você não esteja em contato com seus irmãos. Uma pessoa madura, sincera, que quer caminhar com Jesus, precisa botar a cara. Precisa caminhar com os seus semelhantes, que são todos iguais, são irmãos, mas todos que têm um só Senhor, um só chefe, um só pai, um só guia. Porque quando isso não acontece, você também está levando a igreja como um amuleto. Quando você diz, eu faço parte, mas eu não participo de nada, eu não faço nada, não estou em nada. Peraí. Mas isso também tem uma raiz. A raiz é porque nós, como igreja, esquecemos o valor e a importância de se viver em comunhão. Porque a comunhão, e na palavra da comunhão a gente até foi mais a fundo, não vou passar rápido hoje. A comunhão não é só o momento do videogame, o momento do churrasco. A comunhão é a oportunidade de você olhar para seu irmão e, à medida de Cristo, você poder enxergar algo que não está tão legal. E você, meu irmão, chega aqui. E o contrário também é verdade. Você se permitir ouvir do seu irmão, que não está interessado em informações da sua vida, mas está interessado na evolução do seu homem interior, você ouvir uma exortação. Você está entendendo que não tem como, ninguém fala comigo. Eu só recebo exortações de Deus, diretos do Espírito Santo. E como você acha que o Espírito Santo te exorta? Você quer ouvir um João Guilherme? Pare de fazer isso. Não, às vezes é um irmãozinho que se converteu ontem, que chegou na igreja ontem e fala, irmão, aquele negócio ali, você podia ajeitar isso aqui. A comunhão é a voz do Espírito Santo que às vezes não precisa ser gloriosa, poderosa, mística, mas é a lista do Espírito Santo na sua vida. E se você não está convertido, se você só bota a cara na hora do culto, chega, vai embora e vai embora, aí você só volta no outro domingo, fica aqui no tempo do culto. Tá legal, é melhor que você estivesse no mar, tudo bem, melhor. Mas só que você não está experimentando do corpo de Cristo também.
Porque o corpo de Cristo é feito pela união das pedras vivas. O corpo de Cristo é feito, como Pedro diz em sua epístola, quando as pedras vivas se reúnem, aí sim forma uma edificação espiritual. Se você não bota a cara, se você não está presente no dia a dia com seus irmãos, se você não participa, se você não está nem disposto a ouvir, a ser exortado e exortar, se você tem preguiça, às vezes, de corrigir um pouquinho seu irmão e tem a disponibilidade também de ser corrigido, você não está disposto, então, por consequência, a participar do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, eu também vou repetir isso, é o lugar onde as pessoas se corrigem sem agressividade, sem querer uma mandar a outra, não. E aí nós vamos entrar nos exemplos desse segundo ponto antes de ir para o terceiro. Porque a igreja é o lugar onde um membro que acabou de entrar pode exortar um pastor que vai pregar no livro. Aonde uma pessoa que tem um mês, que está começando a chegar, se enxergar alguma coisa em alguém que está tocando um instrumento, pode chegar com total liberdade na unção do Espírito Santo para chegar para o irmão, você está errado nisso, sem agressividade, sem aquela coisa, eu sou melhor do que ele. Então, na igreja não existe isso. Aí a gente se pergunta de novo, mas na igreja só tem isso. Eu te digo então, estão fora do eixo. Um lugar, uma estrutura que se diz igreja, onde não existe essa exortação mútua, essa disponibilidade dos seus membros de estarem um corrigindo o outro, um lixando o outro, um querendo que o outro se pareça cada dia mais com Jesus, está doente. E está doente por quê? Porque os membros estão doentes. E os membros doentes tornam a estrutura doente. E aí você pode pensar, eu não abro a minha vida mais para ninguém. Porque eu já fui ferido, já contei uma coisa para alguém e a pessoa espalhou dentro da igreja e ficou, não, da minha vida só eu cuido, só eu falo, é eu e Deus. Você está inventando uma nova forma de ser igreja, que a Bíblia não reconhece. A sua vida precisa ser acessível a todos. Não estou falando que todo mundo tem que ter livro aberto, todo mundo saber todos os segredos, pelo amor de Deus, maturidade. Eu estou dizendo que se tem alguma coisa no seu caráter que alguém, uma, duas ou mais pessoas identificam como fora do Evangelho, você precisa estar disposto a ouvir e melhorar. Se a sua postura quando você é repreendido, corrigido, exortado eu não dou direito de vocês, disso aqui não, falarem da minha vida. Você está totalmente contra o Evangelho. Você não está participando da igreja de Cristo. Se você só aceita a exortação do pastor, não aceita a exortação dos irmãozinhos, você está indiretamente contra Jesus, que disse que todos são irmãos e existe um só. Está entendendo? É por isso que eu nem gosto de púlpito. Porque dá a impressão de que quem está aqui em cima é mais importante. Dá a impressão de que daqui para cá está ungido e daqui para lá não está. Dá a impressão que se alguém tiver endemoniado e encostar aqui vai queimar. Não vai. Não vai. Pode subir. Mas isso está tão incrustado na nossa cabeça que a gente, eu sei que isso é inconsciente, você não é uma pessoa ruim por você estar, talvez, não sei, sendo confrontado na sua cabeça. Espera aí, e as hierarquias, e as posições dos cargos? Gente, na igreja de Cristo só existe um cargo e ele já está ocupado. E ninguém pode tomar esse lugar. Na igreja de Jesus só existe uma hierarquia, que deve ser abaixar a cabeça, sem questionamento, sem discussão, e o que ele falou está certo e a gente está errado. É o pastor da igreja. Esse lugar já está ocupado. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens. Só Jesus merece brilhar. E os membros precisam ter isso na cabeça. Você pode ser exortado por qualquer um. Quer ser membro da Cristocêntrica, quer participar do dia a dia? Se prepare, porque o time
pode te exortar. Sandrinha regalou o olho. E eu vou falar de mim, porque eu também vou falar de mim, porque esse menino, eu não tô, sabe, não tem nada disso, não. Eu não preciso puxar saco de ninguém, só que a gente aprendeu uma coisa. No Evangelho, Jesus disse que quem chega no último minuto do dia do trabalho e quem chega no primeiro minuto da manhã vai receber o mesmo salário no final. Então, eu não estou preocupado. E na igreja não existem preocupações com o que você fez no seu passado, na sua vida. Nós não consideramos ninguém do ponto de vista humano. Vê a referência que não estava, não vê a referência para mim. Veio, alguém acha aí para a gente abrir. Nós não consideramos ninguém do ponto de vista humano, porque a igreja é o lugar que a partir do momento, não consideramos ninguém do ponto de vista humano. A igreja é o lugar aonde o seu passado não importa mais nem para o Criador de toda a terra. Aí você entra na igreja e os irmãozinhos ficam te olhando. Eu sei o que você fez ano passado. Eu sei o que você fez no carnaval. Eu sei. E até o diabo sabe. Mas a diferença é que tudo isso já foi pregado na cruz. E ninguém da igreja tem a capacidade, pode olhar para alguém e querer medir valores com base na vida humana pregressa que ele tinha. E a Bíblia o tempo todo conta exemplos disso. Eu amo esse exemplo. Gente, o que Paulo fazia antes de pregar o Evangelho? Matava crente. Paulo teve uma experiência com Jesus no caminho para Damasco. Ele estava indo matar crente em Damasco. Só que ele chegou em Damasco porque ele teve um encontro com alguém no meio do caminho. E ele chegou fazendo o que em Damasco? Pregando o Evangelho. Depois de ser orientado, receber aquela orientação inicial. E os crentes da época falam, gente, não, esse cara estava matando. Aí tinha que chegar a pessoa que conhecia o Paulo. Não, agora ele é um dos nossos. No Evangelho, na igreja de Jesus, pouco importa a sua vida passada. Para Jesus importa se você tomou uma decisão visceral. E eu digo tributinho porque eu conheço esse menino desde o dia que eu tranquei ele no closet de São Pedro. Ele ficou preso num lugar onde não tinha trança. Ele sentou no chão chorando, não tentou abrir a porta. Desde o dia, eu conheço ele desde esse dia. E se tem uma coisa que eu posso hoje, eu boto a cara por ele. Falo, ele abraçou o Evangelho de uma forma visceral e ele nunca mais duvido que largasse. Eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo por ele. E a igreja é um lugar onde nós podemos botar a mão no fogo pelos nossos irmãos. Você não está. Eu estou falando de igreja, não estou falando de mundo. 2 Coríntios 5,16. Isso não estava no esboço, por isso. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o papo está dado, está encerrado. Eu vou repetir. Se a igreja é realmente o que ela é, eu preciso ter a coragem de botar a minha mão no fogo pelo meu irmão e não jogá-lo na fogueira por causa do seu passado. Porque se eu estou falando da igreja, eu parto do princípio de que todos nós tomamos a decisão visceral de seguir a Jesus. E nós não estamos brincando de igrejinha.
A gente não está. Pelo amor de Deus, a gente tem coisa melhor para fazer do que brincar de igrejinha. É chato brincar de igrejinha. Maravilhoso o Evangelho. E aí, o Evangelho me faz poder olhar para Agostinho e dizer: eu boto a minha mão no fogo por ele. E eu permito que ele me exorte. Eu quero ser exortado. Jean, mas ele se converteu ontem, ano passado. Eu não te perguntei nada. Eu quero saber se ele está seguindo a Jesus de uma forma visceral. Ele está? Então ele está autorizado. Ele não está? Então ele não está autorizado. Isso é ser igreja. É não considerarmos a ninguém mais do ponto de vista humano. Por quê? Eu olho para Agostinho. Tomou uma decisão visceral. No momento que essa decisão visceral é tomada e ele passa a viver, confirmando essa decisão todos os dias, eu olho para ele como um ser ressuscitado. Foi o Cristo que me mandou fazer isso. Jean, mas a gente tem que ir com calma. Tudo bem, não estou falando que virou bagunça. Mas também eu estou falando que quem chega primeiro é a mesma coisa que quem chegou por último. Se confirmou. Eu já fui exortado por Marco. Eu já fui exortado por Marcelo. Eu já fui exortado por nosso irmão que está lá. E a igreja é isso. Jean, você passou da igreja. Você só pode ser exortado por outro pastor doente. A igreja está doente, assim. Todos podem exortar todos. Pastor só fala com o pastor, Me mostra na Bíblia onde está isso. Conversando com minha mãe, esses dias em casa, eu falei assim: pastor, ele precisa ser a pessoa mais cobrada dentro de uma igreja. E testemunho, se eu estiver falando, eu quero ser cobrado. Quem subir aqui tem que ter a coragem de botar, me cobrem. Não me idolatrem. Eu não preciso ser chamado de pastor, porque a vocação pastoral é o Senhor que dá. Então não importa que Ele me conheça como filho. Não, pastor, eu posso estar exercendo o cargo, a função, a vocação pastoral, mas eu sou um discípulo de Jesus. Eu preciso ser um discípulo de Jesus, e talvez com uma visceralidade maior do que alguém que se converteu ontem. Tudo bem, mas isso não quer dizer que eu seja melhor. Estão entendendo o caminho que a consciência de todos tem que seguir? Porque senão nós viramos uma igreja hierárquica. Os membros olham para cima e não um nos olhos dos outros. Isso precisa ser visceral dentro de uma igreja. Porque senão entramos no sistema mundano de olhar os meus irmãos do ponto de vista humano. E os humanos adoram hierarquias. Os humanos adoram uma posição de respeito, de intocabilidade, de invulnerabilidade. Sendo que na igreja de Cristo, todos podem olhar nos olhos uns dos outros e dizer: você está certo nisso, você está errado nisso, você precisa melhorar nisso. Você pode ensinar isso. A igreja é esse lugar. Você quer participar desse círculo? Antes de você se responder ou responder a alguém, se você deseja se tornar membro de uma igreja saudável, você precisa se responder todos esses questionamentos que nós estamos fazendo desde o início. Porque a notícia é que não é possível você ser um membro saudável de uma comunidade ou participar de uma igreja saudável se você diga não a algumas dessas perguntas. Porque pode dizer sim até para tudo, mas vai ficar faltando alguma coisa. E devagar aquilo vai aumentando. Devagar aquilo vai aumentando. E vamos para o nosso terceiro e último ponto, antes da gente ceiar. A decisão mais visceral, mais íntima e mais sincera que nós podemos ter nossa vida. É a decisão simples, que tem tudo a ver com a ceia. E isso reflete essa decisão interna, mas tem que refletir o nosso exterior. Antes de pensarmos em membrar em alguma igreja, antes de pensarmos em fazer qualquer coisa relacionada ao dia a dia com a igreja, quem está disposto a morrer? Quem está disposto a não ter mais opinião
com Jesus, com a Bíblia, com os ensinamentos e os princípios do Evangelho. Quem está disposto a olhar dia após dia, porque isso é um processo que só vai terminar quando você morrer, mas precisa começar quando você está vivo, e pode começar hoje. Que ninguém aprende tudo de uma hora para outra, mas de uma hora precisa começar. Quem está disposto, quem consegue olhar para Jesus como esse Deus, homem, que esteve entre nós, e assim como os discípulos abandonavam tudo o que tinham, o que faziam, quem está disposto a seguir esse caminho, pisando no vazio, assim, da fé, falando: Jesus, olha só, eu nem te conheço direito, eu achava que eu te conhecia porque eu era crente há tanto tempo, mas eu estou disposto a começar uma caminhada livre de qualquer amarra, de qualquer trauma que eu já possa ter tido dentro de uma igreja ou por causa de uma igreja, sendo que esse lugar, não, nós rejeitamos essa palavra. Nós rejeitamos essa palavra de que igreja é assim mesmo. Não é. Ser crente, ser cristão, significa literalmente, gente, não ter mais razão para nada contra o Evangelho. E as pessoas hoje estão cheias de opiniões a dar a Jesus e ao Evangelho, e acabam estragando a si mesmos e a comunidade onde estão. As comunidades estão estragando a si mesmas e os seus membros quando estão cheias de opiniões a dar a Jesus e ao Evangelho. E aí fica todo mundo estragado, todo mundo doente, mas não falta um culto, cheio de evento, cheio de conferência, e todo mundo doente, todo mundo cheio de Babilônia no coração e na mente. Por quê? Simplesmente porque esqueceram que Jesus é o dono da igreja. E ele sempre vai ser. Jesus é o dono da igreja. E ele não aceita outros donos. É simples assim. Quem está disposto a ir até as últimas consequências por esse homem que fundou a igreja? Quem está disposto a participar da igreja desse homem que exigiu alguns critérios simples, mas extremamente profundos? Não existe nada mais profundo do que seguir a Jesus em todos os seus aspectos. Antes de pensar: não vou caminhar numa igreja. É bom que você caminhe, mas caminhe iniciando a sua caminhada na consciência e por dentro. Porque se você engata logo uma caminhada externa, a chance de você gostar muito só das aparências e deixar o seu interior todo quebrado, todo sujo, é grande. Tudo em nome de Jesus. Tudo carregando o nome de Deus. Feche seus olhos nesse momento, chamar o pessoal do louvor. Quero convidar você a refletir um pouco nesse momento antes da gente revisite a sua memória, a sua mente, suas experiências nesse momento. E diante de tudo aquilo que, gente, para falar sobre vida da igreja, sobre como podemos seguir a Jesus, a gente poderia ficar a noite inteira falando de exemplos e aspectos, mas nesses poucos exemplos aqui, eu creio que a gente abordou bastante coisa. Pensa se tudo aquilo que você um dia chamou de igreja, chamou de vida cristã, não dá um pouquinho diferente. Se você foi ferido, machucado, traumatizado, ou está desanimado, de repente, de começar uma caminhada, ou de reiniciar uma caminhada, porque tudo que você viu até hoje, foi exatamente o contrário desses aspectos que falamos aqui, e parece até que a gente está falando de uma coisa de outro mundo, de uma coisa que não existe. Quando, na verdade, é justamente porque estamos tão desacostumados com igrejas saudáveis, de que a gente acha que nem existe mais. Eu rejeito essa palavra em nome de Jesus e peço a ajuda do seu
disposição do Espírito, para que nós, igreja cristocêntrica, sejamos uma igreja saudável. Mas não dá para a igreja cristocêntrica ser uma igreja saudável se os seus membros não estiverem saudáveis. E para nós estarmos saudáveis, só existe um jeito. É quando a gente chega sem razão nenhuma perante Jesus. Quando a gente chega perante a Jesus, machucado talvez pelas experiências passadas, cheio de medo de frequentar de novo uma igreja ou de reiniciar uma caminhada por causa das experiências. Mas Jesus tem uma boa notícia para te dar. Ele nunca machucou ninguém. E no lugar onde ele está, tudo é diferente. Ele convida você aqui a limpar mentes e corações, dar ânimo novamente, porque é óbvio, é impossível estar animado, é impossível caminhar em um local de uma forma saudável e contínua, onde só tem problema, só tem machucado, só tem safadeza. Não dá. Mas na igreja de Cristo, não somente é possível, mas é o maior prazer do mundo. E é o lugar onde todos são cuidados e cuidam. O lugar onde todos se amam e são amados. É o lugar onde não consideramos mais ninguém do ponto de vista humano. A igreja é isso. E se não é, não aceite menos do que isso. E a ceia é o corpo de Cristo sendo partido. Representa esse lugar na nossa consciência que diz que Jesus se entregou para formar essa comunidade que não se parece nada com o mundo, por mais incrível que isso possa parecer para você, e mostrar um reino novo onde é possível viver a vontade de Deus. Isso é a igreja. E Jesus morreu para isso.